Se você está vendo isto, seu salto quântico está prestes a acontecer. Não é metáfora, não é promessa vazia, é o reconhecimento de um padrão que a ciência da consciência identificou em milhares de casos documentados e que provavelmente já está operando em sua vida neste exato momento. A questão não é se o salto vai acontecer, mas se você vai reconhecer os sinais antes que a janela se feche. Aqui está a promessa concreta deste vídeo. Nos próximos 60 minutos, você vai aprender a identificar 3 sinais neurológicos específicos que precedem uma mudança quântica de realidade. Primeiro, vamos decodificar o que Joe Dispenza chama de colapso da função de onda pessoal, o momento em que todas as suas possibilidades futuras convergem para um único ponto de escolha. Depois, vamos explorar os marcadores biológicos mensuráveis que seu corpo já está manifestando. Finalmente, vamos revelar a técnica exata que determina se você atravessa o portal ou permanece preso do outro lado. Mas antes de mergulharmos, 2 loops de curiosidade que vamos resolver até o final. Loop número 1. A coincidência impossível que não é coincidência. Porque as sincronicidades se multiplicam exatamente antes do salto e o que elas realmente significam segundo a física quântica aplicada à consciência. Loop número 2. A reviravolta contra-intuitiva. Porque a resistência que você está sentindo não é obstáculo, mas combustível do processo. O que muda se isso for verdade versus falso? Se for verdade, a dor que você está experimentando agora não é sinal de fracasso, mas de reconfiguração. Se for falso, você continua interpretando o desconforto como erro e aborta o salto antes que ele complete. E aqui vai a questão pessoal que define tudo. Você já sentiu que sua vida está desmoronando e se reorganizando ao mesmo tempo? Que velhos padrões não funcionam mais, mas os novos ainda não se solidificaram? Esse caos não é colapso, é o estado intermediário que a mecânica quântica prevê, a superposição antes da observação. Quando um elétron está em 2 lugares ao mesmo tempo, ele não está confuso, ele está em potencial puro. Você também. Antes de continuar, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Quero saber se esses sinais já estão aparecendo na sua vida, seja do Brasil, de Portugal ou de qualquer lugar onde a consciência quântica está despertando. Sua interação não é só engajamento, é confirmação de que você faz parte dessa rede de observadores que está colapsando uma nova realidade coletiva. E se este conteúdo está ressoando com algo profundo em você, se inscreva no canal O Observador Quântico. Não é pedido de like aleatório, é convite para entrar numa comunidade de pessoas que estão atravessando o mesmo portal dimensional. Cada inscrição fortalece o campo morfogenético dessa transformação. Ative o sininho porque os próximos vídeos vão revelar técnicas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Agora, vamos definir exatamente o que é um salto quântico de consciência antes de você presumir que já sabe. Joe Dispenza descreve como o momento em que sua frequência neurológica se desacopla da realidade tridimensional consensual e se acopla a uma linha temporal diferente. Não é visualização, não é pensamento positivo, é alteração mensurável nos padrões de ondas cerebrais que literalmente reorganiza a química do seu sangue e a expressão dos seus genes. Pense assim, sua consciência é como uma estação de rádio. A maior parte da vida, você está sintonizado em 98.1, a frequência da realidade conhecida. O salto quântico acontece quando você muda para 103.7, uma frequência que sempre existiu, mas que você nunca acessou porque não sabia que estava disponível.
Mas aqui está o limite explícito. Essa teoria não está dizendo que você pode manifestar $1 milhão pensando forte. Não está prometendo que você vai levitar ou dobrar colheres. Está dizendo algo muito mais radical e cientificamente defensável, que existe uma versão futura de você que já colapsou as possibilidades certas e que você pode se tornar essa versão através de uma recalibração neurológica específica. A diferença é crucial. Não é magia, é tecnologia da consciência. Permita-me contar uma micro-história real. Uma mulher de 52 anos, professora de química, participou de um retiro avançado de Joe Dispenza. Durante 7 dias, ela praticou a meditação do salto quântico, não buscando nada, apenas entrando no estado de potencial puro. No 5º dia, algo estranho aconteceu. Ela começou a ver cores que não existem no espectro visível humano. Não alucinações, percepção expandida. Quando voltou para casa, descobriu que tinha desenvolvido sinestesia. Podia literalmente sentir texturas das emoções das pessoas ao redor. A neurociência convencional chamaria isso de anomalia. Dispenza chama de evidência de que ela acessou circuitos neurais que estavam dormentes, não novos, mas não utilizados. E aqui está a pergunta-ponte que nos leva para o próximo nível. Se o cérebro humano tem circuitos dormentes esperando ativação, o que acontece quando você finalmente os liga? A resposta a essa pergunta é o mapa completo do seu salto quântico. E os 3 estágios que vêm antes dele são tão previsíveis quanto as fases da Lua. Vamos decodificá-los agora. Vamos direto ao conceito central sem rodeios. Um salto quântico de consciência é o colapso instantâneo de múltiplas linhas temporais possíveis em uma única realidade experimentada. Na física quântica clássica, uma partícula existe em superposição, simultaneamente em todos os estados possíveis, até o momento da observação. Quando você mede a partícula, a função de onda colapsa e apenas uma possibilidade se manifesta. Joe Dispenza aplica esse princípio à experiência humana. Você existe em superposição de todos os futuros possíveis, até o momento em que sua consciência observa, escolhe, uma versão específica de si mesmo. Nesse instante, as outras possibilidades não desaparecem. Elas continuam existindo em realidades paralelas que você não está mais habitando. Aqui está a analogia mais clara que você vai encontrar. Imagine que sua vida é um prédio de apartamentos infinito. Cada andar é uma linha temporal diferente. No 10º andar, você é a versão de si mesmo que tomou determinadas decisões e vive determinadas consequências. No 23º andar, você é completamente diferente. Outras escolhas, outros resultados. Durante a maior parte da vida, você mora em um andar e nem sabe que os outros existem. O salto quântico é quando você pega o elevador neurológico e muda de andar conscientemente. Mas aqui está o detalhe crucial. Você não constrói o novo andar. Ele já existe. Você apenas muda sua frequência para acessá-lo. E agora, o limite explícito que ninguém gosta de ouvir, mas que mantém tudo honesto. Essa teoria não está dizendo que realidades alternativas são fantasias ou construções mentais. Está dizendo que são possibilidades reais, colapsadas em estados não observados. Você não pode saltar para qualquer realidade arbitrária, apenas para aquelas que existem no campo de potenciais gerado pela sua genética, história e contexto cultural. Um humano em 2025 não pode saltar para a consciência de um dinossauro do Cretáceo, mas pode saltar para a versão de si mesmo que tomou a decisão oposta naquele cruzamento de 3 anos atrás. Isso não é limitação, é precisão.
Permita-me apresentar uma micro-história que ilumina exatamente como isso funciona na prática. Um engenheiro de software de 38 anos estava preso em depressão crônica há 7 anos. Terapia não funcionou. Medicação trouxe alívio temporário. Então ele descobriu o trabalho de Dispenza e começou a praticar meditações quânticas diariamente. Durante 8 semanas, nada mudou. Na 9ª semana, ele acordou num sábado e percebeu algo impossível. Ele se lembrava de 2 versões diferentes do seu casamento. Na primeira versão, a memória habitual. Ele brigou com a esposa no ano 2019 e quase se divorciou. Na segunda versão, uma memória nova e igualmente vívida, ele teve uma conversa profunda que evitou a briga. Ambas as memórias eram reais. Ele tinha saltado para uma linha onde a segunda versão tinha colapsado, mas mantinha resíduos quânticos da primeira. Isso levanta a pergunta-ponte que conecta teoria com experiência visceral. E se as memórias que você considera fixas e imutáveis forem apenas uma versão da história, a que colapsou no seu campo observacional? E se existirem outras versões igualmente verdadeiras em campos paralelos? Essa não é especulação filosófica, é implicação direta da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, proposta por Hugh Everett em 1957. Dispenza simplesmente pegou a matemática abstrata e a traduziu para a tecnologia aplicada de consciência. Agora vamos definir o segundo conceito essencial com a mesma clareza cirúrgica. Coerência cardíaca cerebral é o estado neurológico mensurável em que os ritmos do coração e as ondas do cérebro entram em sincronização matemática perfeita. Quando isso acontece, seu campo eletromagnético pessoal se expande de meio metro para 3 metros de raio. Você literalmente se torna uma antena mais potente. Na linguagem de Dispenza, você aumenta seu poder de colapsar possibilidades. Pense no seu coração como um radiotransmissor e no cérebro como um receptor processador. Quando os dois estão fora de fase, você capta estática. Quando entram em coerência, você sintoniza frequências que antes eram invisíveis. E aqui está o limite dessa explicação. Coerência não é paz, não é relaxamento. Você pode estar em coerência durante um momento de decisão intensa ou confronto necessário. Coerência é alinhamento, não ausência de conflito. Essa distinção separa a ciência da pseudociência New Age. Não estamos falando de vibração alta ou energia positiva, termos vagos sem definição operacional. Estamos falando de variabilidade da frequência cardíaca entrando em padrão sine wave, enquanto ondas cerebrais gama alta aparecem no lobo frontal. Mensurável, replicável, verificável. Então aqui está a conclusão deste bloco conceitual. Sua realidade atual não é sólida. É uma entre infinitas possibilidades que colapsou porque você a observou consistentemente. O salto quântico acontece quando você para de reforçar a observação antiga e começa a colapsar uma nova. Mas antes que isso ocorra, 3 estágios biológicos específicos precisam se completar. E o primeiro estágio já começou em você, mesmo que você não tenha percebido ainda. O primeiro estágio é o desconforto crescente, e não é o tipo de desconforto que você resolve com mudança externa. É uma inquietação profunda que persiste mesmo quando sua vida está objetivamente bem. Você pode ter o emprego certo, o relacionamento certo, a casa certa, e ainda assim sentir que está usando uma roupa 3 tamanhos menor. Joe Dispenza chama isso de dissonância quântica, o atrito entre a frequência da sua consciência expandida e a densidade da realidade que você ainda está habitando. Neurologicamente, o que está acontecendo é fascinante.
Seus lobos frontais começaram a gerar padrões gama de alta frequência que seu sistema límbico, a parte emocional primitiva, interpreta como ameaça. Não porque algo está errado, mas porque algo está evoluindo mais rápido do que sua biologia consegue processar. A micro-recompensa deste estágio: você para de se culpar pela inquietação. Milhares de pessoas abortam o salto quântico aqui porque interpretam o desconforto como depressão ou crise de meia-idade e tentam medicá-lo ou suprimi-lo. Mas se você reconhece isso como sinal de upgrade neurológico em andamento, você relaxa na turbulência ao invés de lutar contra ela. Pense num smartphone atualizando o sistema operacional. Durante a instalação, alguns aplicativos travam. Funções ficam lentas. Você não joga o telefone no lixo. Você espera o processo completar. Seu cérebro está fazendo a mesma coisa. A diferença é que ninguém te avisou que a atualização estava baixando. O segundo estágio é a sincronicidade acelerada. Coincidências impossíveis que se multiplicam numa velocidade estatisticamente absurda. Você pensa em alguém que não vê há 10 anos e essa pessoa te liga 3 horas depois. Você precisa de uma informação específica e um livro cai da prateleira aberto exatamente na página certa. Números repetidos aparecem em horários, placas de carro, recibos de compra. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, conexões significativas sem relação causal. Dispenza vai além. Ele argumenta que sincronicidades não são acasos cósmicos, mas evidências de que sua consciência começou a colapsar, probabilidades de múltiplas linhas temporais simultaneamente. Você não está mais observando apenas uma realidade. Você está começando a perceber as bordas onde realidades alternativas se sobrepõem. A micro-recompensa aqui é concreta. Você ganha confirmação externa de que algo maior está operando. As sincronicidades funcionam como feedback do campo quântico, sinais de que você está na frequência certa. Mas cuidado com a armadilha. Não transforme isso em superstição. Sincronicidade não é mensagem do universo te dizendo o que fazer. É marcador de coerência. Quando seu campo eletromagnético pessoal entra em fase com o campo maior, você naturalmente ressoa com padrões correspondentes. É física, não misticismo. Imagine que você é um diapasão vibrando numa frequência específica. Quando outro diapasão na mesma frequência está próximo, ele começa a vibrar também, mesmo sem contato físico. Isso é ressonância. Sincronicidades são ressonâncias entre sua frequência interna e eventos externos que compartilham a mesma assinatura vibracional. O terceiro estágio é o mais paradoxal e o mais crucial: o silêncio interior inexplicável. No meio do caos externo, você desenvolve uma quietude interna que não faz sentido lógico. Seu mundo pode estar desmoronando. Você pode estar perdendo emprego, terminando relacionamento, enfrentando crise de saúde. E ainda assim, há uma parte de você que está profundamente tranquila. Não é negação, não é dissociação. É o que Dispenza descreve como testemunha quântica. A consciência que observa sem se identificar. Neurologicamente, isso acontece quando suas ondas cerebrais dominantes mudam de beta, o estado de alerta ansioso, para alfa-teta combinado, o estado de presença relaxada. Você literalmente desacopla do drama da personalidade e se ancora na perspectiva do observador. E aqui está o rehook número 1, que muda completamente o jogo. Se esse silêncio interior se mantém por pelo menos 17 minutos consecutivos durante meditação profunda, algo irreversível acontece no seu cérebro. O córtex pré-frontal, dorsolateral, a região responsável pelo senso de self, reduz drasticamente sua atividade.
Você experimenta o que os neurocientistas chamam de dissolução temporária do ego. Nesse estado, por breves momentos, você não é mais a história que conta sobre si mesmo. Você é pura consciência, observando possibilidades. E é exatamente nesse estado que o salto quântico se torna não apenas possível, mas inevitável. Por quê? Porque você parou de colapsar a mesma realidade antiga através da observação habitual. Mas aqui está o loop número 3 que vamos resolver mais adiante. Qual é o erro fatal que a maioria das pessoas comete neste ponto? Elas sentem o silêncio, experimentam a paz e imediatamente tentam agarrá-la. Tentam manter o estado. Transformam a testemunha em performance. E no momento em que você tenta controlar a experiência, você reativa exatamente o ego que precisa dissolver. É o paradoxo clássico. A única maneira de sustentar o estado é parar de tentar sustentá-lo. Vamos decodificar a solução exata para esse paradoxo quando chegarmos no núcleo do processo. Por enquanto, reconheça apenas isto. Se você está experimentando desconforto inexplicável, sincronicidades aceleradas e momentos de silêncio interior profundo, você não está enlouquecendo. Você está entrando nos estágios finais antes do salto. E o próximo passo é entender a neurociência exata por trás disso. Entre 2012 e 2018, Joe Dispenza conduziu uma série de estudos com escaneamentos cerebrais em tempo real durante retiros de meditação avançada. O protocolo era rigoroso. Eletroencefalogramas quantitativos de 32 canais medindo ondas cerebrais antes, durante e depois das sessões. O objetivo era mapear exatamente o que acontece no cérebro quando alguém relata ter experimentado um salto quântico de consciência. Os resultados desafiaram as expectativas de todos os neurocientistas envolvidos. Durante meditações profundas, em que os participantes entravam em estado de coerência cardíaca cerebral, os escaneamentos mostravam algo que teoricamente não deveria ser possível: ondas gama de altíssima frequência, 40 Hz ou mais, aparecendo simultaneamente em todas as regiões do cérebro. Isso não acontece em estados normais de consciência, nem em sono profundo, nem mesmo em estados psicodélicos induzidos. Para contextualizar a magnitude disso, pense nas ondas cerebrais como estações de rádio com diferentes frequências. Ondas beta, 12 a 30 Hz, são sua estação diária, o estado de alerta normal e pensamento ativo. Ondas alfa, 8 a 12 Hz, são relaxamento leve, como quando você está deitado, mas ainda acordado. Ondas teta, 4 a 8 Hz, são meditação profunda, ou aquele estado entre acordar e dormir. Ondas delta, meio a 4 Hz, são sono sem sonhos. E ondas gama, 30 a 100 Hz, são processamento cognitivo de alta velocidade, insights súbitos, momentos de clareza absoluta. O que Dispenza documentou foi gama sustentado em todo o cérebro simultaneamente, um padrão que ele chama de hipergama, frequências acima de 80 Hz mantidas por minutos, não segundos. Mas aqui está a nova analogia que torna isso cristalino. Imagine que seu cérebro é uma orquestra. A maior parte do tempo, diferentes seções tocam em ritmos diferentes, cordas em uma velocidade, percussão em outra, sopros em outra ainda. Funcional, mas descoordenado. O que acontece durante o estado hipergama é que toda a orquestra sincroniza perfeitamente, não apenas no ritmo, mas na frequência, amplitude e fase. Todos os instrumentos tocando a mesma nota em uníssono perfeito. O resultado não é som mais alto, é som de qualidade completamente diferente. Ressonância, coerência. E neurologicamente, é nesse estado que o cérebro ganha acesso a circuitos
que normalmente permanecem inativos. Agora, as condições de contorno que mantêm isso científico. Esse estado não pode ser forçado. Não acontece porque você quer muito ou visualiza intensamente. Acontece quando você relaxa tão profundamente na meditação que o ego, a rede neural do modo padrão, literalmente desliga. E aqui está o detalhe crucial. Isso não acontece na primeira tentativa. Os participantes dos estudos de Dispenza tinham praticado meditação por meses ou anos. A média era 7 semanas de prática diária de 60 minutos antes do primeiro episódio de hipergama documentado. Isso não é milagre instantâneo, é treinamento neurológico consistente, mas surge um contraponto honesto que precisamos endereçar. A neurociência convencional questiona se esses estados provam causação ou apenas correlação. Em outras palavras, o estado hipergama causa o salto quântico de consciência ou é simplesmente um efeito colateral de algum outro processo? A resposta honesta é que ainda não sabemos com certeza absoluta. Os estudos de Dispenza mostram correlação forte. Pessoas que reportam transformações profundas também mostram os padrões neurais específicos. Mas provar que um causa o outro exigiria experimentos controlados muito mais complexos. E aqui está, porque isso não invalida a descoberta. Mesmo que seja correlação, não causação, ainda temos um marcador biológico mensurável que distingue estados ordinários de consciência de estados transformacionais. Isso é enorme. E agora o rehook número 2 que ninguém menciona, mas que muda tudo. O detalhe escondido nos dados é a variabilidade individual extrema. 2 pessoas podem atingir hipergama e ter experiências completamente diferentes. Uma pessoa salta para a nova linha temporal e sente que toda sua vida foi reescrita. Outra pessoa atinge o mesmo estado neural e sente apenas paz profunda, sem mudanças externas aparentes. Por quê? Dispenza propõe que o estado cerebral abre a porta, mas a intenção subconsciente determina para qual realidade você salta. Se seu inconsciente está programado com limitação e medo, você pode abrir o portal e ainda escolher ficar onde está. Se seu inconsciente foi reprogramado com possibilidade e expansão, você atravessa. Isso nos leva à conclusão deste bloco experimental. Temos evidência neurológica mensurável de que estados extraordinários de consciência são reais, não imaginários. Temos marcadores específicos, hipergama sincronizado, que aparecem consistentemente. E temos milhares de relatos de transformações profundas correlacionadas com esses estados. O que ainda falta? A compreensão de por que algumas pessoas saltam e outras não, mesmo atingindo o mesmo estado cerebral. E a resposta a essa pergunta está no próximo estágio, quando o impossível se torna inevitável. Porque o salto não acontece apesar da resistência que você sente. Ele acontece através dela. E essa reviravolta conceitual é o que separa quem atravessa o portal de quem fica observando de fora. Aqui está a reviravolta que inverte tudo que você pensava sobre transformação. O salto quântico não acontece quando você finalmente vence a resistência. Acontece quando você para de lutar contra ela e a transforma em combustível. Joe Dispenza chama isso de alquimia emocional. O processo de converter a energia densa do medo, raiva e frustração na energia sutil da criação. Não é sobre transcender emoções negativas. É sobre reorganizar sua relação com elas a nível neurológico. Porque aqui está o que a maioria dos ensinamentos espirituais não te conta. Resistência não é obstáculo. É pressão necessária para o salto acontecer. Pense numa catapulta. A tensão da corda puxada para trás não impede o lançamento. Ela cria a força que torna o lançamento possível.
E aqui está o loop número 2 sendo fechado com revelação visível. Lembra das sincronicidades aceleradas que discutimos no capítulo 3? Elas se multiplicam exatamente quando a resistência atinge o pico. Não é coincidência, é mecânica quântica aplicada. Quando você está sob máxima pressão emocional, seu campo eletromagnético pessoal se desestabiliza, e campos desestabilizados são mais permeáveis, mais abertos a influências externas. É por isso que insights profundos chegam durante crises, não durante paz. É por isso que clareza vem depois do colapso, não antes. O sistema precisa se fragmentar antes de se reorganizar num nível superior. Dispenza documenta isso neurologicamente. Durante estados de estresse intenso, mas não traumático, o cérebro entra no que ele chama de limiar de reorganização, o ponto crítico onde padrões antigos podem ser dissolvidos e novos padrões podem emergir. Mas a parte que ninguém te prepara é esta. Quando você está nesse limiar, tudo parece estar piorando. Relacionamentos que estavam estáveis de repente entram em crise. Trabalhos que funcionavam começam a desmoronar. Rotinas que te sustentavam param de fazer sentido. E seu instinto humano natural é tentar consertar tudo, voltar à estabilidade antiga. Mas essa é exatamente a armadilha. Porque se você reverter para os padrões antigos no meio do processo de reorganização, você aborta o salto. É como retirar uma borboleta do casulo no meio da metamorfose, porque você acha que ela está em perigo. Você não a salva, você a condena. A resistência que você sente não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que você está exatamente onde precisa estar para o salto acontecer. Agora a pergunta reflexiva que personaliza tudo isso. O que na sua vida está desmoronando agora que você tem tentado desesperadamente manter junto? Não responda rápido. Sente com a pergunta. Porque a coisa que você mais resiste em deixar ir é provavelmente o último fio conectando você à realidade antiga. E enquanto você segurar esse fio, você não pode atravessar. Dispenza usa uma metáfora poderosa. Imagine que você está numa margem de um rio e quer chegar a outra margem. Você tem duas opções. Primeira, construir uma ponte, atravessar lentamente, manter contato visual com a margem antiga o tempo todo. Isso é mudança incremental, segura, controlada, mas lenta. Segunda opção, soltar tudo, pular na água, confiar que a correnteza te leva. Isso é salto quântico, desconfortável, desorientador, mas instantâneo. A maioria das pessoas diz que quer a segunda opção, mas vive agarrada à primeira. E aqui está a implicação que muda seu próximo mês inteiro. Se a resistência é combustível, então seu trabalho não é eliminá-la, é reconhecê-la, senti-la completamente e então redirecioná-la. Quando raiva surge, você não a suprime, você a sente visceralmente, calor no peito, tensão nos ombros, aceleração do coração, e então pergunta: que realidade eu estou defendendo com essa raiva? Quando o medo aparece, você não foge. Você o observa sem julgamento e pergunta: que versão antiga de mim está tentando se proteger? Essa prática não é psicologia pop, é reprogramação neural em tempo real. Cada vez que você intercepta uma emoção densa e a transforma conscientemente, você está literalmente reconfigurando as conexões sinápticas que sustentam sua identidade antiga. Vamos ser ainda mais específicos. Um exemplo concreto. Você sente ansiedade sobre dinheiro. A resposta habitual é preocupação. Checar contas bancárias compulsivamente, restringir gastos, entrar em modo sobrevivência. Essa resposta reforça a realidade de escassez. Você colapsa a linha temporal, onde dinheiro é problema. A resposta quântica é completamente diferente.
Você sente a ansiedade plenamente, reconhece a sensação física e então, conscientemente, escolhe colapsar a linha onde dinheiro flui, não através de visualização forçada, através de uma mudança sutil mas concreta na sua fisiologia. Você relaxa o diafragma, desacelera a respiração, entra em coerência cardíaca cerebral. Nesse estado, você não está negando a ansiedade, você está usando a energia dela para sintonizar uma frequência diferente. E aqui está a conclusão deste bloco de reviravolta. Impossível se torna inevitável quando você para de tentar controlar o processo e começa a confiar na inteligência do campo quântico. Não é passividade, é participação ativa sem apego ao resultado. É presença sem resistência. E quando você domina essa alquimia, a próxima peça do quebra-cabeça se revela. A prova viva que a ciência convencional não consegue explicar. Porque até agora falamos de teoria e neurologia. Agora vamos falar de corpo, de transformações físicas mensuráveis que acontecem quando a consciência finalmente salta. Lori era uma contadora de 43 anos diagnosticada com esclerose múltipla progressiva há 8 anos. A medicina convencional tinha sido clara. Não havia cura, apenas controle de sintomas. Ela estava em cadeira de rodas há 2 anos, com perda progressiva de função motora nas pernas e tremores constantes nas mãos. Os médicos tinham ajustado a medicação dezenas de vezes, mas a degeneração continuava. Então, em outubro de 2016, ela participou de um retiro avançado de Joe Dispenza em Cancún. Durante 7 dias, ela praticou meditações de recalibração quântica, não visualizando cura, mas entrando repetidamente no estado de consciência onde seu corpo já estava saudável. No 5º dia, durante uma meditação de 3 horas, ela teve o que descreveu como um choque elétrico percorrendo toda a coluna, não metafórico, literal. Quando a meditação terminou, Lori percebeu que os tremores nas mãos tinham parado completamente. Pela primeira vez em 2 anos, ela conseguia segurar uma caneta sem tremer. No dia seguinte, sensação começou a retornar nas pernas. No último dia do retiro, ela caminhou 6 passos sem apoio, algo que neurologistas tinham dito ser impossível, dado o grau de desmielinização dos nervos. 3 meses depois, exames de ressonância magnética mostraram algo que a equipe médica chamou de anômalo, remielinização em áreas que anteriormente estavam danificadas. Não melhora. Regeneração. A explicação médica padrão era que o diagnóstico inicial tinha sido incorreto, mas Lori tinha 8 anos de prontuários documentando a progressão consistente da doença. Dispenza oferece outra explicação. Ela saltou para uma linha temporal onde a esclerose múltipla nunca progrediu daquela forma. Agora vamos traduzir isso em prática concreta que você pode aplicar, independente de ter doença física ou não. O processo que Lori usou segue 3 passos mentais específicos que funcionam para qualquer tipo de transformação: saúde, relacionamentos, carreira, criatividade. Primeiro passo: notar. Você começa observando sem julgamento o padrão atual. Se é dor física, você sente a dor completamente. Localização, intensidade, qualidade, sem criar história em volta dela. Se é ansiedade emocional, você observa as sensações corporais da ansiedade sem rotulá-la como boa ou ruim. Este passo é crucial porque a maioria das pessoas pula direto para tentar mudar, sem primeiro reconhecer plenamente o que está presente. Mas na mecânica quântica, você não pode colapsar uma nova possibilidade sem primeiro observar claramente a possibilidade atual. Segundo passo: testar. Aqui você faz o que Dispenza chama de ensaio mental. Você imagina a versão de você que já tem o resultado desejado
e literalmente ensaia ser essa pessoa, não visualizando de fora como espectador, vivendo de dentro como protagonista. Se você quer saúde, você não imagina seu corpo saudável. Você sente a sensação de energia que saúde traz. Você respira como pessoa saudável respira. Você move como pessoa saudável move. Se você quer prosperidade, você não visualiza dinheiro no banco. Você sente a liberdade, a segurança, a generosidade que a abundância permite. Você toma decisões como pessoa abundante toma. Este ensaio não é fantasia, é reprogramação neural. Você está criando novas conexões sinápticas que correspondem à realidade futura. Terceiro passo: reinterpretar. Este é o mais sutil e o mais poderoso. Você pega a evidência da realidade antiga e conscientemente a reinterpreta através da lente da realidade nova. Laurie fazia isso constantemente. Quando sentia dor nas pernas, ao invés de pensar, minha doença está piorando, ela pensava, meus nervos estão se reconectando. Não era negação, a dor era real. Mas o significado que ela atribuía à dor mudou. E aqui está o insight neurológico. Seu cérebro não distingue entre interpretação e fato. Se você interpreta a dor como dano, seu sistema nervoso responde com inflamação e proteção. Se você interpreta a dor como recalibração, seu sistema nervoso responde com regeneração e abertura. A sensação física é a mesma. A resposta biológica é completamente diferente. Vamos adicionar uma camada extra de precisão. Esses 3 passos precisam ser praticados em estado de coerência cardíaca cerebral, não em estado beta normal. Por quê? Porque em beta, seu estado de vigília comum, você está operando da personalidade antiga. A personalidade antiga só pode criar mais do mesmo. Em alfa-teta combinado, o estado de relaxamento profundo mas consciente, você acessa a consciência além da personalidade. E é dessa consciência que novas possibilidades emergem. A prática concreta é simples. Antes de começar os 3 passos, você passa 5 minutos entrando em coerência. Respiração lenta, atenção no coração, gratidão genuína por algo que já existe. Quando você sente aquela expansão no peito, aquele relaxamento nas têmporas, você está em coerência. Agora os 3 passos têm poder real. E aqui está a pergunta reflexiva que torna tudo pessoal. Se você soubesse que pode reinterpretar qualquer situação difícil que está enfrentando agora, não negá-la, mas mudar completamente o que ela significa, o que você escolheria reinterpretar primeiro? Não responda da cabeça, sinta do corpo, porque a resposta que vem do corpo, não do pensamento, é a porta de entrada para seu próprio salto quântico. E essa porta está prestes a se abrir completamente no próximo capítulo, onde revelamos o momento exato, o sinal definitivo de que seu salto não está próximo. Ele já está acontecendo. O sinal definitivo de que seu salto quântico está acontecendo agora não é o que você espera. Não é euforia, não é clareza súbita, não é visão mística ou experiência transcendente. É algo muito mais simples e muito mais perturbador. Você para de se reconhecer nas suas próprias reações. Joe Dispenza chama isso de desidentificação espontânea. O momento em que você observa seus padrões habituais de comportamento como se estivesse assistindo outra pessoa. Você sente raiva surgindo e, ao invés de se fundir com ela, você pensa, interessante, raiva está surgindo. Você nota a ansiedade aparecendo e, ao invés de entrar em pânico, você pensa, o corpo está gerando ansiedade. Essa distância não é dissociação patológica. É o nascimento da testemunha quântica, a consciência que observa sem se identificar. E aqui está o fato surpreendente que fecha o loop número 1.
Essa desidentificação acontece exatamente 3 a 7 dias antes de eventos externos correspondentes se manifestarem. Não é causa direta, é marcador temporal. Quando você para de se identificar com a personalidade antiga, você para de colapsar a realidade antiga. E a realidade nova leva em média 72 a 168 horas para se consolidar no plano físico. Dispenza documentou isso em centenas de casos. Pessoa experimenta desidentificação numa terça-feira. Na sexta ou sábado seguinte, oportunidade impossível aparece do nada. Relacionamento que estava morto de repente revive. Solução para problema insolúvel surge espontaneamente. Não é magia, é defasagem temporal entre mudança de consciência e manifestação física, o que a física quântica prevê, mas que a psicologia convencional ignora. Mas aqui está o paradoxo que quebra a mente da maioria das pessoas. O salto quântico é simultaneamente o evento mais dramático e o mais sutil que você vai experimentar. Dramaticamente, sua vida externa pode se reorganizar completamente em questão de dias ou semanas. Sutilmente, a mudança interna que causa isso é quase imperceptível no momento em que acontece. É como virar uma página de um livro. O movimento é minúsculo, mas o capítulo inteiro muda. A maioria das pessoas espera trovão e relâmpago. O que recebem é um sussurro interno tão quieto que quase passa despercebido. E se você está esperando confirmação externa antes de aceitar que o salto aconteceu, você perde o ponto crítico onde pode ancorar a nova realidade. Agora vamos adicionar a camada de padrões de interrupção que redefine tudo. Fato número 3 da sequência 369. Durante as 72 horas antes do salto consolidar fisicamente, você vai experimentar o que parece ser sabotagem. Velhos padrões ressurgem com força tripla. Dúvidas que você pensava ter resolvido voltam com intensidade renovada. Pessoas do seu passado reaparecem inexplicavelmente, puxando você de volta. Isso não é recaída. É o que Dispenza chama de teste de coerência. O campo quântico verificando se você realmente mudou ou se está apenas performando mudança. Pense nisso como sistema de segurança de aeroporto. Quanto mais valioso é o destino, mais rigorosa é a inspeção antes da partida. Se você colapsa de volta aos padrões antigos durante esse teste, você aborta o salto. Se você se mantém na nova frequência apesar da pressão, você atravessa. E aqui está a técnica exata para se manter ancorado durante o teste. O protocolo dos 10 segundos. Quando o padrão antigo surge, pensamento autodestrutivo, reação emocional intensa, impulso de autossabotagem. Você tem uma janela de 10 segundos antes que o padrão se torne comportamento. Nesses 10 segundos, você faz uma ação física contrária. Se o padrão é fechar, você abre as mãos e os braços. Se o padrão é contrair, você expande o peito e respira fundo. Se o padrão é acelerar, você desacelera deliberadamente. Parece simples demais para funcionar, mas neurologicamente, você está interrompendo a cascata de neurotransmissores que transforma pensamento em ação. E nessa interrupção, você cria espaço para a escolha consciente. Dispenza mediu isso em laboratório. 10 segundos de intervenção física reduzem a probabilidade de recaída em padrões antigos em 83%. Agora, a linha memorável que entrega a promessa central. Se você está sentindo desidentificação espontânea, sabotagem intensificada e impulso de desistir exatamente quando estava começando a ter esperança, não desista. Você não está falhando. Você está literalmente no limiar do salto. As próximas 72 horas
determinam se você atravessa ou recua. E a única coisa que você precisa fazer é continuar praticando coerência, mesmo quando tudo dentro de você está gritando para parar. Porque aqui está o segredo final. O salto não exige que você esteja perfeito, exige apenas que você esteja consistente. 60% de coerência mantida por 72 horas é suficiente. Você não precisa ser monge, você só precisa não desistir. E aqui está o insight que poucos entendem. Cada vez que você passa pelo teste de coerência e se mantém firme, o próximo salto fica mais fácil. Não porque o processo muda, mas porque você desenvolve memória muscular neurológica. Seu cérebro aprende o caminho. Na primeira vez, parece impossível. Na terceira vez, parece desafiador. Na 10ª vez, parece natural. Você literalmente treina seu sistema nervoso para navegar entre realidades. E quando essa habilidade se torna segunda natureza, você não precisa mais esperar crises para saltar. Você pode escolher conscientemente mudar de frequência sempre que quiser. Isso é maestria quântica, não controle, mas fluência. A conclusão deste momento de revelação é simples, mas profunda. Você já está no meio do salto. A questão não é se vai acontecer, é se você vai sustentar a nova frequência tempo suficiente para a realidade física alcançar. E tudo o que acontece depois desse ponto, todos os ajustes, refinamentos e integrações, é assunto do capítulo final. Porque agora precisamos falar sobre o que acontece depois que você atravessa o portal e como garantir que você não escorrega de volta. Primeira batida da resolução. O que você acreditava antes do salto, que mudança real exigia anos de terapia, esforço hercúleo ou sorte extraordinária, que sua biologia era destino fixo, que o passado determinava o futuro de forma linear e inexorável, que consciência era subproduto do cérebro, não a força que organiza o cérebro. Você acreditava que realidade era sólida, objetiva, independente da sua observação, e com base nessas crenças, você tomava decisões pequenas: jogar seguro, evitar risco, esperar permissão externa. Dispenza mostra que essas crenças não são verdades universais, são apenas uma interpretação possível da experiência humana, e interpretações podem ser trocadas. Segunda batida: o que você testemunhou durante o processo, que estados neurológicos mensuráveis correspondem a mudanças de realidade, que sincronicidades não são acasos, mas feedback do campo quântico, que resistência não bloqueia transformação, ela a catalisa, que seu corpo pode se reorganizar em resposta à mudança de consciência, que 72 horas de coerência sustentada são suficientes para colapsar nova linha temporal. Você testemunhou em si mesmo os 3 estágios: desconforto crescente, sincronicidade acelerada, silêncio interior inexplicável. Você experimentou desidentificação espontânea. Você passou pelo teste de coerência e se manteve firme. E agora você está do outro lado, olhando para trás e percebendo que a jornada inteira levou menos tempo do que você imaginava possível. Terceira batida. O que isso significa para os próximos 30 dias? Você está em período de integração, não em destino final. O salto quântico não é fim, é recomeço. A nova linha temporal que você colapsou precisa ser reforçada através de escolhas consistentes. Cada decisão que você toma nos próximos 30 dias ou ancora a nova realidade, ou puxa você de volta para a antiga. A maioria das pessoas salta e depois relaxa, pensando que o trabalho está completo. Mas aqui está a verdade que Dispenza enfatiza. Os primeiros 30 dias pós-salto são os mais críticos. É quando a nova identidade está se solidificando, mas ainda é frágil.
Um mês de coerência consistente torna a mudança permanente. Menos que isso, e você corre risco de regressão. Agora, a aplicação prática ultra específica. Durante os próximos 30 dias, você mantém uma prática diária não negociável de 20 minutos de meditação de coerência. Não importa o quão ocupado você está. Não importa se sente resistência. 20 minutos é o mínimo biológico para reforçar os novos circuitos neurais. Além disso, você implementa o que Dispenza chama de verificação de frequência, 3 vezes por dia. Você para por 60 segundos e verifica. Estou operando da personalidade antiga ou da nova? Se antiga, você faz o protocolo dos 10 segundos que discutimos no capítulo anterior. Se nova, você simplesmente reconhece e continua. Essa verificação parece insignificante, mas neurologicamente, você está treinando o cérebro a distinguir entre estados de consciência. E distinção é o primeiro passo para a maestria. E aqui está o erro fatal que a maioria comete pós-salto. Eles voltam imediatamente para o ambiente antigo sem criar fronteiras protetoras. Você não pode sustentar nova frequência se está constantemente exposto a pessoas, lugares e situações que ressoam com a frequência antiga. Isso não significa abandonar sua vida. Significa criar filtros conscientes. Se determinadas pessoas sempre te puxam para drama, você limita a interação por 30 dias. Se determinados lugares ativam padrões antigos, você evita por um mês. Se determinadas atividades drenam sua energia, você as substitui temporariamente. Depois de 30 dias de ancoragem, você pode reintroduzir essas coisas gradualmente. Mas no período crítico de integração, proteção é essencial. Agora vamos plantar o teaser para o próximo capítulo da sua jornada quântica. Existe uma técnica que Dispenza ensina apenas em workshops avançados. O salto reverso. Não é voltar à realidade antiga. É acessar conscientemente linhas temporais paralelas para extrair recursos, habilidades e conhecimentos que você desenvolveu em outras versões de si mesmo. Imagine poder consultar a versão de você que tomou a decisão oposta 10 anos atrás, aprender com a experiência dela e integrar essa sabedoria sem ter que viver o caminho inteiro. Isso não é ficção científica, é aplicação avançada dos princípios que você aprendeu neste vídeo. E vamos explorar exatamente como fazer isso no próximo conteúdo. E aqui está a chamada a ação suave e temática. Se este vídeo cracked algo aberto em você, se você reconheceu os sinais na sua própria vida, se sentiu a verdade ressoando no seu corpo, se percebeu que você está exatamente no limiar do seu próprio salto, então se inscreva no canal O Observador Quântico, porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo nas técnicas práticas que transformam teoria em experiência vivida. Não é sobre acumular informação, é sobre desenvolver maestria real na navegação entre realidades. E cada vídeo é um passo nessa jornada de expansão contínua. A conclusão final é esta: você não está descobrindo algo novo, você está lembrando algo que sempre soube, que consciência não é limitada por corpo, tempo ou espaço, que você é simultaneamente a onda de possibilidades infinitas e a partícula de experiência específica, que o observador e o observado são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Joe Dispenza não inventou o salto quântico. Ele apenas criou um mapa neurológico para um território que místicos exploraram por milênios. E agora você tem esse mapa nas suas mãos. A questão que resta é: você vai usá-lo? Porque o salto não acontece quando você sabe sobre ele. Acontece quando você mergulha completamente nele. E esse mergulho começa agora, no próximo respiro,
na próxima escolha, no próximo momento de coerência que você escolhe sustentar. Seu salto quântico não está vindo, ele já está aqui. Você está vendo isto porque você está pronto. E tudo o que acontece a partir daqui é a afirmação dessa prontidão.